E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, e o belo host do podcast Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Sócios. E qual o tema de hoje, Boludinha? Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, Psicologia Financeira. Eles leram, né? E eu vou fazer as perguntas. Mentira. Também. Mas é verdade. Parece que é um bom livro. É um ótimo livro. Eu diria que o Morgan Housel é o Robert Kiyosaki da geração atual. Então, acredito até que melhor, porque a gente fez há pouquíssimo tempo um episódio aqui no Sócio sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, inclusive com a participação do Felipe e da Giovana, e relendo o livro, sei lá, pela quarta vez na minha vida, eu vi que tinha muita coisa com que eu não concordava mais. Quando eu era jovem, eu concordava com a abordagem do Kiyosaki de você vai comprar umas ações, vai ganhar mais do que o mercado. Hoje em dia eu já sou mais cético quanto a isso, principalmente dependendo do mercado, tipo o mercado americano, que é mais eficiente. Já o que o Morgan Housel fala aqui, eu concordei com basicamente tudo. Não lembro de um ponto onde eu discordei da análise do Morgan Housel. E por isso, como eu concordo com ele é muito sensato. Ele é muito sensato. Não temos críticas, então. Alguém tem críticas pra gente começar o podcast Eu acho que críticas? Primeiro eu apresento os convidados. Sim, mas eu quero saber, porque eu tô... Alguém tem já? Não, nada muito polêmico, não. Porque se vai começar, tem que ser com algo polêmico, né? Sim. Então não tem nada polêmico. Eu acho que faltou, inclusão social. Ele não citou um índio. Acho que esse é um ponto que a gente pode colocar aqui do Morgan Housel. Pra quem não sabe, essa é sempre uma piada, que a gente faz. Enfim. Mas apresentando os nossos convidados, estamos recebendo aqui novamente Giovana Naia. Ela é sócia da Portfel, responsável pela área de Wealth Planning no atendimento de grandes fortunas, é advogada e professora especialista em planejamento sucessório e tributário. Giovana, bem-vinda novamente ao podcast Sócios. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Malu. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Estamos recebendo também pela quinta, sexta vez, por aí. Quarta? Pela quarta vez. Contando, viu? Mas é a quarta de muitas que virão pela frente ainda. Fábio Fares, ele possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, atuou como broker institucional em grandes corretoras dentro e fora do país, é especialista em análise macro, dólar e investimento no exterior, monitor e professor do Viver de Renda e do Viver de Renda no Exterior, que vai para sua quinta turma agora no mês de julho. Quinta turma em julho, graças a Deus. A gente completa um ano em junho e lança a quinta turma em julho. Mais uma vez, um prazer estar aqui com o casal. Obrigado pelo convite. Inclusive, para quem quiser entrar na lista de espera do VR no exterior, há um link aqui na descrição do episódio, um QR Code aparecendo na tela. Lembrando que você pode entrar no curso sem saber nada, que lá você vai aprender a investir internacionalmente. Inclusive, para você brasileiro que está órfão aí no mundo, porque você quer aprender a investir, mas todos os cursos são destinados ao investidor que vai colocar dinheiro aqui no Brasil. Quando te ensina a investir internacionalmente, não fala do imposto para o seu caso específico. No VRE, a gente já teve alunos de quantos países, Fábio? 63 países até agora. 63 países e crescendo, vai ter mais gente de outros países chegando e todos eles saíram do curso aprendendo a investir, entendendo como funcionam os impostos para o seu caso específico. Então, se está interessado, se cadastre no link da bio. E estamos também novamente com o Felipe Spritzer. Ele é engenheiro de formação, CEO e fundador da Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo. Trabalha no mercado financeiro há quase 10 anos e possui diversas certificações e cursos como o CEA, CGA e o curso de Portfolio Management na Wharton. Felipe, bem-vindo novamente ao podcast Sócios. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. E dessa vez tão rapidinho, né? Acho que o último episódio foi bem legal, então é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu pretendo fazer vários episódios abordando livros de finanças. Para que a gente possa discutir os ensinamentos, o que a gente concorda, o que a gente discorda. Então vocês tragam coisas que vocês discordam, por favor. Porque eu não gosto desse povo que só concorda. E eu gostaria de saber, o que vocês acharam do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel? Impressões gerais do livro. Olha, eu acho que é um livro que uma das grandes vantagens que o Housel tem em relação, por exemplo, ao do Pai Rico, Pai Pobre, é que ele fala a linguagem de hoje em dia. Então ele traz para a realidade com exemplos reais, de uma forma muito gostosa de se ler, porque é um tema chato, para ser bem honesto, porque as pessoas não querem entender que as coisas levam tempo. Pelo contrário, hoje em dia a gente está no mundo que tudo é rápido. Só que enriquecer investindo leva tempo. E ele traz de uma forma que é contagiante e com exemplos reais e com casos reais e que, inclusive, ao meu ver, que foi o que eu me baseei para montar a palestra que eu dei no VR Campus no final de semana, é mostrar que o tempo é muito mais valioso do que a gente tem noção dele. Então te faz ficar reflexivo sobre, por que eu vou ficar gastando meu tempo se eu posso usar ele a meu favor e ter resultados espetaculares, só que vai levar tempo. E é isso que é difícil de entender hoje em dia. Então eu acho ele um excelente escritor porque ele fala a nossa linguagem, a linguagem atual dessa juventude, dessa geração nova, que o Kiyosaki, por exemplo, já fica um pouco mais complicado de se entender.
Não, eu concordo. Eu acho que a questão temporal é bastante importante. Esse livro tem alguns anos, o Kiyosaki já tem algumas décadas. Isso. Né? A gente falou sobre isso, né, Bruno? Mas a parte de investimentos do Kiyosaki é uma coisa que eu peço para as pessoas não levarem muito a sério. É história de pescador, né, cara? Exato. Tradear ações, ganhar dinheiro muito rápido, por aí vai. Essa parte no finalzinho do livro. Acho que é de uma época que isso tinha algumas falácias que eram tidas como verdade, que hoje a gente sabe que não é bem assim. Ao mesmo tempo, eu acho que o Morgan Housel, ele focou muito em questões como poupar, viver sempre abaixo do quanto você ganha. E eu acho que tá certo, eu acho que é fundamental. Ao mesmo tempo, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, ele falava um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Então, quando eu estava lendo a psicologia financeira, eu falei assim, cara, eu acho que eles são muito parecidos, né? Mas eu acho que a maneira como eles querem passar a mensagem é um pouquinho diferente. O Pai Rico, Pai Pobre, ele entra muito na mentalidade de uma pessoa rica que quer construir fortunas. Isso é legal. Talvez não sirva para grande parte da população. Acho que também é um ensinamento importante. O Morgan Housel, ele vai... A impressão que eu tenho é que ele foca mais em redução de custos do que novas gerações de receita. Então, assim, eu acho que os livros eles acabam sendo complementares, porque, ao mesmo tempo, o Morgan Housel fala sobre ETFs, né? Uma coisa que... acho que na época do Kiyosaki, que ele escreveu o livro, nem se tinha. Né? Nem existia. Fundos indexados, de baixo custo. Ou se existia, era um negócio também que não tinha expressão que tem hoje. Exato. Então, eu acho que ambos os livros são válidos. Eu, particularmente, achei o Pai Rico, Pai Pobre mais gostoso de ler. Só que o final foi muita dureza, assim. Eu sentia quase uma dor física em ver algumas coisas que ele falava relacionadas a investimentos. Então, assim, acho que ambas são leituras válidas. Mas eu começaria pelo Pai Rico, Pai Pobre e depois o Morgan Housel. Acho que seria um caminho legal mesmo. Jura? Eu começaria diferente. Você não leria o Pai Rico, Pai Pobre? Respeito sua opinião, Felipe, mas acho um posicionamento burro. Pode continuar, Giovana. Depois que eu fiz esse prelúdio aqui. Isso é um meme, pra quem não sabe. Que eu e o Bruno a gente gosta bastante. Não, mas é porque eu acho que eu começaria com Morgan Housel. Eu acho que eu indicaria, pelo menos, começar com a psicologia financeira, justamente por vir com algo mais conceitual e fundamentalista ali para todo o público. Então, acho que concordo muito com vocês dois, muito nesse sentido de que o Pai Rico, Pai Pobre traz essa expectativa do empreendedorismo, mas eu gostei que a psicologia financeira me passou um pouco essa sensação de back to basics mais, assim, Exato. sabe? Do que o Pai Rico, Pai Pobre. Então, por isso, só esse ponto que eu discordaria para começar com a psicologia financeira, além de ser mais atual também. Então, acho que quando você lê o Pai Rico, Pai Pobre sem ter qualquer tipo de bagagem, corre o risco de você se enviesar por um desses pontos que o Kiyosaki levanta e que talvez a gente não concorde tanto mais hoje em dia. E a psicologia financeira a gente tem pontos mais convergentes, eu diria. Eu diria que a Giovana é muito sensata porque ela concorda com o que eu vou falar aqui. Nossa. Mas eu acho o livro do Morgan Housel muito bom. Inclusive, eu fui observar agora o subtítulo dele, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. E eu estou num processo já no final da escrita do meu livro. Eu estava escrevendo um livro que ele teria uma parte introdutória e depois teria alguns mandamentos, digamos assim, que seriam lições atemporais sobre dinheiro. Inclusive, pensei em dar esse subtítulo. Eu vi que já não posso, vou estar copiando ele. Porque ele pensou muito bem, de fato, nessas lições atemporais. E é um livro que eu achei muito fácil de ler. Então, por um cara que está iniciando nesse mundo de investimento, é interessante até porque ele não fala pesadamente sobre investimento. Ele fala de alguma coisa até que vem antes, né? Questão de uma mentalidade, de você ter um foco no longo prazo, um certo planejamento. Eu gostei muito, por exemplo, de quando ele fala que o razoável, ele é maior do que o racional. Sim. Então, tem vários pontos a serem discutidos. Mas eu vou começar esse livro... E aí eu deixo o gancho com vocês, falando sobre a história de dois camaradas, Richard Fusconi e do Ronald James Reed. Então, para quem não leu esse livro, logo no começo, ele fala sobre a história de um cara que você pode buscar aí na Wikipedia, que ele era um frentista, um faxineiro e um investidor e filantropo. Porque ao falecer, com mais de 90 anos, deixou uma herança de 8 milhões, 2 para os seus parentes e 6 milhões ele doou para o hospital, para a biblioteca local. E esse cara, ele não foi rico durante a vida, ele não era herdeiro, ele trabalhou ganhando razoavelmente pouco até, né? Perto de outras pessoas no mercado americano. Ele levava uma vida modesta e morreu multimilionário. E aí todo mundo, nossa, será que ele ganhou na loteria escondido? E não, ele só tinha investido e deixado o tempo passar. E ele coloca uma oposição entre este camarada super simples,
com uma habilidade comportamental de ser paciente e investir por longo prazo, com um executivo chamado Richard Fusconi, que trabalhava no banco Merrill Lynch. Ele era formado em Harvard e se aposentou com 40 anos. Ele estava numa lista 40 under 40, 40 antes dos 40, devido a ser um cara talentosíssimo. E ao mesmo tempo em que o Ronald James Reed estava falecendo, esse cara estava quebrando na crise de 2008. Porque ele tinha uma casa que ele comprou, na verdade tinha financiado, ela era muito cara, tinha um gasto gigantesco, fez uma dívida, não conseguiu pagar, foi à falência, a casa lá foi leiloada por uma fração do seu valor, e quando esse cara estava quebrando, ele falou pro juiz: nesse momento eu não tenho nenhuma fonte de renda. Então ele fala que você ficar rico tem muito mais a ver com aspectos comportamentais do que com habilidade propriamente técnica. E ele fala sobre como essa história ela é muito específica do mercado financeiro. Porque você não vê, por exemplo, Ronald James Reed era um faxineiro, vamos colocar assim. Um faxineiro não vai, ao acaso, operar um coração melhor do que um cirurgião. Ele não vai, ao acaso, construir um prédio melhor do que um engenheiro. Ele não vai conseguir projetar uma bomba nuclear melhor do que os físicos, engenheiros nucleares, né? O que ele coloca aqui. Agora, na hora de investir, esse cara pode ter resultados melhores que os profissionais devido ao aspecto comportamental, a maneira como ele se comporta no mercado. Eu deixo o gancho para vocês. O que vocês acharam dessa primeira parte do livro? Logo no começo ele inicia assim. Eu acho que é por isso que eu concordo com a Giovana que todo mundo tinha que ler esse livro em vez de começar pelo Pai Rico, Pai Pobre. O mercado... Te deixaram sozinho, filho. Cara, eu tô sentindo um ruim. Me parece muito combinado antes disso, você viu? Não é. É porque eu vejo por experiência. Eu tenho 25 anos de mesa de operações. Eu operei a vida inteira. Tomei risco todos os dias durante 25 anos. E é 100% comportamental. Entendeu? É 100% comportamental. E investir, principalmente no Brasil, que é a nossa maior dificuldade, é primeiro, é entender que o brasileiro não sabe o que é longo prazo para nada. Porque ele nem teve tempo de longo prazo. A gente tem 30 anos de moeda. Não é nada 30 anos de moeda. O mercado vai fazer 15 anos agora, porque não tinha mercado até 2008 para pessoa física. Então, ele entender que o longo prazo premia num país que de 4 em 4 anos tudo muda, é muito difícil na cabeça dele. Eu fiz um levantamento baseado na história do Psicologia Financeira para um conteúdo que eu quero gerar. Eu só de pesquisar levemente na internet, eu achei 338 histórias igual a do Ronald. De americanos comuns, totalmente low profile, de cargos, de profissões, de condições totalmente diferentes, todos milionários no final da vida, porque tiveram a disciplina de repetir a mesma coisa pela vida toda. Viver abaixo do que se ganha, que na concepção do brasileiro, eu não vou ser miserável. Não é ser miserável, não é abrir mão do conforto, mas é ter o bom senso de que a vida não se eleva tão rápido, seu nível de vida, como o seu salário e tudo mais. Você tem que ter um equilíbrio. E é repetir a mesma coisa a vida toda. Que hoje nos Estados Unidos é muito mais fácil porque você tem os ETFs. Tanto que o mercado americano do Pai Rico, Pai Pobre para o Psicologia Financeira, hoje o mercado é quase que 60% passivo e não ativo. No Pai Rico, Pai Pobre era totalmente ativo o mercado. Você tinha que fazer stock picking ou você ia parar na mão de mutual funds que estavam também ainda engatinhando. E é 100% comportamento. A gente vê isso depois de... Eu estou no Viver de Renda com o Bruno desde 2020, de setembro. Já são 15 turmas com o Viver de Renda. 5 indo para a quinta no Viver de Renda no exterior. Mais de 15 mil alunos. É 100% cabeça. E se ele não entende isso e confia que, se eu repetir, como o Bruno falou, só o mercado financeiro te permite isso. Todos os dias a mesma coisa, quase da minha vida, em algum momento o tempo vai me premiar e eu vou ficar milionário. Acabou. É simples assim. Mas o brasileiro realmente não tem essa... Nem a disciplina e nem a cabeça. É o que você falou. São várias coisas que eu acho que ferra a gente. Tem essa coisa de... não vou economizar porque isso vai parecer que eu sou miserável. Ou tenho que parecer mais do que eu sou. Posso dar um exemplo disso, Bololinha? Para mostrar como o brasileiro ele tem que ser estudado devido à dissonância cognitiva. Você fala com o cara assim, investe pro futuro. Mas eu posso morrer amanhã. Faz um seguro de vida. Mas não vou morrer amanhã. Então o cara, ele, né? Por a mesma coisa, dá um outro argumento, ele fala, não, mas veja que não é bem assim. Então o brasileiro, de fato... Ele é muito imediatista. Eu gostaria de saber, não sei se a gente consegue levantar isso, talvez através da Portfel, qual o tempo médio que o brasileiro fica no mercado. Porque eu desconfio que seja um tempo muito curto. E como o Fábio falou, a própria estrutura do mercado ela vai te premiar no longo prazo. Se você vai e compra um ETF, ou aqui no Brasil, onde o mercado ainda é mais ineficiente, você monta uma carteira de ações porque entende que ainda compensa.
Se você vai lá e escolhe 10 empresas, e aí metade dá errado, e quando eu digo dá errado, é dar muito errado. Algumas chegam a quebrar, por exemplo, mas outra metade sobe mais de 100%, e ao longo do tempo isso vai acontecer, vai subir 100, 200, 300, 400, 500%. Então a estrutura do mercado não tem que ser gênio. Se você ficar vivo por tempo suficiente, você vai acabar sendo premiado. É por isso que os bilionários de bolsa, tanto aqui quanto lá fora, todos têm cabelos brancos, né? Ou ausência de cabelos. Todos, no final das contas. Nessa hora, a câmera, ela cortou o Felipe. Então isso acontece. Não é preciso ser gênio, tem que ser um sobrevivente. E eu queria saber durante quanto tempo o pessoal sobrevive no mercado, porque eu acho que muita gente vai embora rápido. E eu sempre falo que se você for um investidor médio por um tempo acima da média, você fica rico. Mas eu acredito que isso está mudando, porque é exatamente o que o Fábio falou. A moeda é muito nova. Eu acho que tem que ter uma certa educação para as pessoas, e é o que a gente tem feito, não falando que a gente vai mudar atingir o Brasil todo mundo, mas acho que tem uma parte da população se educando, entendendo como funciona. Então, acho que pode ser que no futuro a gente tenha uma galera mais conscientizada. Claro. Primeiro ponto, calvofobia é algo que deve ser levado muito a sério. Tá. Segundo ponto... Gente, isso tudo é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão cancelar a gente. São todos amigos. Nós aqui somos amigos, a gente tava Eu raspo porque eu quero, tá bem? O segundo ponto é que eu concordo que o psicologia financeira é mais importante. Até por isso eu deixei ele para depois, para a pessoa talvez absorver algumas ideias de ele segue tentando se defender. E depois ele ficando. Mas, quanto a esse ponto que vocês trouxeram, eu tinha visto esses dados, eu não lembrava de cabeça, então pesquisei agora no Yahoo Finance, rapidinho, né? Sobre esse ponto de quanto tempo uma pessoa segura ações. Dado que ações, teoricamente, a gente segura por um longuíssimo prazo, entende-se longo prazo a partir de 10 anos, tem dados que mostram quanto, na média, nos Estados Unidos, um investidor segura uma ação. Se a gente olhar, hoje em dia, a média, de acordo com a New York Stock Exchange, né, a Bolsa de Nova York, a média em que o investidor segura uma ação é de 5 meses e meio. Nossa. Se a gente voltar no tempo... Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Se a gente for para 1950, um investidor típico, né, entende-se um investidor médio, segurava suas ações... na média, por 8 anos. Então, uma das coisas que a gente está vendo, e eu acompanho muito como profissional que faz consultoria, é vendo o quanto o excesso de informações faz com que pessoas, às vezes, comecem a tomar decisões mal fundamentadas. E aí, aproveitando para fazer um paralelo, até com outro livro do Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia pelas suas teses de finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele comparava a performance de portfólios de pessoas que olhavam portfólio toda semana, todo mês, e uma vez por ano. E ele mostrou que pessoas que olhavam toda vez por ano tinham performance melhor do que aqueles que olhavam toda semana. Então, isso mostra um pouquinho como é que, ao contrário de um cirurgião que tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo vendo, mostra sobre o cenário probabilístico no mercado financeiro, que muitas vezes você ser mais passivo, né, olhar menos a informações e ruídos que a gente chama, vai levar ao sucesso de longo prazo. Óbvio, não estou falando para comprar qualquer coisa e falar, o Felipe falou para ficar 10 anos, né? E é um negócio ruim. Mas para lojas americanas espera 10 anos que acontece. Mas dado que você fez uma análise prévia, minimamente razoável, de um determinado ativo, isso enquadra-se tudo, tá? Porque a gente está numa época até de falar de títulos de renda fixa de 40 anos de duração. Bem fundamentado. E olha, com menos frequência, você fica menos exposto aos ruídos e faz com que você gire menos a carteira, do que no fim das contas aponta para melhores resultados no longo prazo, né? Na média. Você permite a adequação do mercado, né? Você, eventualmente, em algum momento, você precisa... O tempo, ele é inexorável, né? Mas ele pode ser... Justamente por ser inexorável, a gente tem que usar ele a nosso favor. Então, trazer... E é o único fator exponencial, no final das contas. Exatamente. Então, mas o problema é que, hoje em dia, é o excesso que peca. Porque a minha carteira não pode estar pior do que a sua. Entendeu? Eu tenho que estar com a minha carteira redonda, eu tenho que ter o melhor ativo, eu tenho que estar posicionado em tudo. Tanto que a pergunta que a gente mais recebe, talvez vocês na Portfel recebam dos clientes de vocês, é: qual que é a boa desse mês? Qual que é a oportunidade agora? E não existe. Indo em linha com o que você falou, Felipe, tem um estudo da Fidelity, que saiu em 2022. Das viúvas? Das viúvas. Que as melhores carteiras de performance que eles tinham lá custodiadas na Fidelity era a carteira das viúvas, que os maridos faleceram, elas não tinham a mínima ideia do que fazer, a carteira estava lá trabalhando sozinha e eram as melhores rentabilidades.
porque a carteira estava lá há anos que ninguém nem olhava, nem fazia nada. A inércia levava a carteira embora. Tem um caso muito legal de uma senhora. Tudo bem que ela viveu de 1935 até 2010, né? Na verdade, ela começou a investir em 35, morreu em 2010. Super longeva, né? Ela fez um investimento na vida dela. Ela era secretária dos laboratórios Abbott e numa época um pouco antes de começar a guerra, ela ganhou um bônus de $180 e comprou 3 ações. E deixou no piloto automático, nunca mais investiu. Essas 3 ações geraram uma fortuna para ela de $7 milhões. Um investimento de $180 depois de 70 anos, viraram $7 milhões. A senhora Grace Granner, que também, uma secretária, que ela falava, já que eu trabalho aqui, eu sou secretária da diretoria, vou comprar 3 ações com esse meu dinheiro, e deixou, só reinvestiu o dividendo. O problema é que a gente olha e fala assim, mas é 1935, a gente está em 2024, a fórmula dos juros compostos não mudaram. É mesmo. Né? Então, é isso que a gente tem que pôr a consciência que funciona. Talvez a carteira do futuro tenha somente 2 profissionais atuando. Uma pessoa, aliás, um cão para não deixar o cara operar e uma pessoa para alimentar o cão, para ele ficar vivo, entendeu? Para deixar a pessoa chegar perto ali e ficar mudando os ativos. Mas até aproveitando esse gancho do Fábio, já entrando em outro ponto do livro, tem uma hora que o Morgan Housel, ele usa a frase, e aqui ele fala sobre o papel da sorte. Ninguém é tão bom ou tão ruim como parece. Ele dá o exemplo do Bill Gates. Bill Gates, todo mundo sabe, né? Bilionário, né? Multibilionário, criador da Microsoft, uma das empresas, hoje talvez seja de maior valor de mercado. Eu não olhei nos últimos tempos, mas se não é, tá entre aquelas. E com uma chance grande de continuar sendo no futuro, porque afinal é uma das grandes acionistas por trás do ChatGPT. E ele fala sobre como o Bill Gates ele deu sorte, de certa maneira, porque ele teve acesso ao computador numa época em que quem tinha acesso era uma pessoa a cada milhão. E ele fala de um amigo do Bill Gates, que era muito bom, mas morreu num acidente de montanhismo. E a estatística é a mesma, a chance de morrer é de 1 em 1 milhão. Então, fica essa indagação. Até quanto a sorte é importante? O papel da sorte na trajetória das pessoas. Porque, por exemplo, quando me fala assim, Bruno, você deu sorte. Eu falo, pra caramba. Muita sorte. Agora, quando falam, você deu só sorte, eu falo, calma aí, né? Pera lá. Só sorte é diferente. Lógico que eu dei muita sorte em uma série de aspectos. Até comentei no evento do fim de semana que primeiro que eu ganhei na loteria genética. Porque se eu tivesse nascido no Afeganistão, seria muito diferente. Eu nasci no Brasil numa família de classe média, eu tive acesso a uma boa educação, eu tive alguns dons naturais que vieram comigo por conta de parte genética, outros eu consegui desenvolver por conta do ambiente onde eu estava inserido, então eu dei sorte pra caramba, mas também dei azar na vida em alguns pontos. Eu queimei quase o corpo todo quando eu tinha 3 anos de idade, por exemplo. É verdade. Então, eu poderia ter dado muito mais sorte, poderia ter nascido numa família rica, por exemplo. Mas eu não sei, talvez se eu nascesse lá eu não seria quem eu sou hoje. Talvez fosse um herdeiro com muito dinheiro, mas destinado a dilapidar aquele patrimônio. Queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão do papel da sorte, tanto na vida das pessoas quanto no portfólio. Eu filosofei bastante nessa parte do livro. Porque eu acho que ele traz uma reflexão profunda, né? Porque é óbvio, ele te faz pensar, caramba, o quanto do que eu fiz hoje é sorte. E aí você pode entrar nesses méritos. Até antes, né? Poxa, eu fui... O meu espermatozoide foi escolhido entre vários, né? Os bilhões e as infinidades de eventos que permitiram que a Terra sequer existisse nessa forma como existe. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a questão da consistência e da perseverança que você mesmo cria. E, ao mesmo tempo, coisas que nunca aconteceram que poderiam ter te ajudado. Sim. E que seria o oposto, seria o azar, né? Eu poderia ter acontecido isso nunca aconteceu. Quantas coisas poderiam ter acontecido com o Bill Gates que fariam ele pior? Quantas coisas poderiam ter acontecido que fariam ele ainda mais rico? Eu sei que ele já está no topo, né, da cadeia de riqueza, mas ele poderia ser ainda mais. Pode tomar o Elon Musk como referência, né? Várias coisas que deram certo, quantos poderiam ter dado errado. E aí, eu fiquei muito tempo me debatendo o que é sorte, o que é capacidade. Óbvio, não vou entrar na parte de investimentos, mas na parte de investimentos a gente faz uma análise bem profunda sobre isso. E no final das contas, a conclusão foi, sorte está fora do nosso controle. Eu acho que a gente tem que parar, refletir, né, e de certa forma agradecer, porque tudo que já aconteceu com a gente até hoje. E dado que isso está fora do que a gente pode fazer, tentar tomar as melhores decisões possíveis e por aí vai, né? Porque senão você entra... Eu fiquei quase 1 hora refletindo sobre esse tema. Pensando. Tava lendo o livro e falei assim, caramba, né? E é muito importante. Foi o que você falou, né? Poxa, a loteria genética. Eu acho só engraçado, fazendo um detalhe, que quando você fala loteria genética, todo mundo já olha para você e ri. Porque todo mundo acha que você vai falar dos seus dotes.
Mas não, você quis dizer do Brasil, de estar numa família classe média. Porque o Buffett fala isso. O Buffett, ele fala, ganhei na loteria genética. Eu nasci nos Estados Unidos, na potência mundial, pô, na época do dólar. Entendeu? Não, porque numa conversa informal ele ia falar que ele era bonito, não sei o quê. Também, mas... Fala bem. Não vou desmentir o que vocês falaram. Ah, claro. Mas não foi por esse ponto, não. Mas assim, eu acho que é bastante importante. E quantas vezes você foi exposto... Você falou, às vezes um evento de cancelamento, cara, às vezes uma entrevista que você perdeu, errou uma questão na prova que mudou toda a sua carreira militar, por exemplo, no seu caso. Então é bastante legal refletir sobre isso. Acho que é uma coisa que foge do nosso controle, mas uma coisa que o livro foca muito, que apesar de estar fora do nosso controle, a sorte e o azar, a gestão de risco é fundamental, né? Então assim, até que ponto sorte você não controla, azar você pode fazer gestão de risco, né? Então até que ponto você consegue minimizar esses episódios de azar, e tanto a ocorrência quanto a intensidade deles, e estar exposto a mais eventos de sorte. Então, óbvio, a sorte, a aleatoriedade, vou chamar de aleatoriedade, né? Ela está presente em tudo. Agora, você tem minimamente algum controle do quanto se expor a determinados cenários, né? Então, acho que o livro fala bastante sobre isso, mas eu também acho que ele também fala sobre essa parte de exposição, que eu acho bastante interessante. Ele até menciona, né? A linha que separa o inspiradoramente ousado do estupidamente imprudente pode ter 1 milímetro de espessura e ser visível apenas em retrospectiva. Cara, esse é o Elon Musk, na minha opinião. Porque você falou, pô, olha o que o cara fez. Sim. Ousadíssimo, né? Gênio, porque deu certo. Porque deu certo. Se tivesse dado errado, ele ia ter entrado pra história como o cara que queimou centenas de milhões de dólares numa ideia que era impossível. Sim. Só que ele conseguiu, entendeu? Eu acho muito interessante essa parte, porque quando eu li, eu fiquei pensando naquele filme da história do Benjamin Button. Uhum. Porque no filme tem uma hora que ele tá falando do par romântico dele e ela dançava balé, eu não lembro o nome da personagem agora. E ela é atropelada por um táxi. E isso acaba com a carreira dela. Mas ele mostra como foi uma série de pequenos acontecimentos que fizeram com que aquilo se tornasse inevitável. Agora, se o taxista saísse um pouco mais tarde, se fulano tivesse derramado o café, se a amiga dela não tivesse falado com ela, se ela tivesse demorado mais para se vestir. Então, eram pequenos detalhes que teriam feito aquele evento não acontecer e a vida seria totalmente diferente. Eu só tô aqui por causa de algumas poucas opções que eu fiz lá atrás na minha vida. Se eu não tivesse casado com a Malu, por exemplo... Eu não estaria aqui, certamente, porque eu achava que a internet era perda de tempo, quem me convenceu do contrário foi ela. Se ela não tivesse casado comigo, talvez também não. Porque não teria o apoio para fazer o que ela fez lá atrás em termos de rede social. Então são pequenas escolhas que mudam totalmente a vida. Mas eu ia falar exatamente esse exemplo, que é um exemplo que aconteceu com a gente. Quando a gente entrou na internet, a nossa família achava loucura. Falava... Nem existia, a internet não era um trabalho, né? As pessoas não trabalhavam especificamente com internet, elas não produziam conteúdo, não existia o termo influenciador ainda. Existia, mas era muito pouco, assim, era muito pequeno. Então, era loucura. Vocês vão trabalhar com internet? Mas aí, como deu certo, aí agora falar, minha filha trabalha com a internet, olha que genial. Ela enxergou quando ninguém enxergava. Né? E aí começaram e tal. Então, é um exemplo bem real sobre isso. Sim. Eu toda hora que eu olho para trás, eu fiquei igual o Felipe, bem reflexivo quando leio isso, toda a minha história foi construída por causa do destino e da sorte. A aleatoriedade, quando eu olho para trás do que eu fazia no mercado, a maneira que eu me comportava, como eu estudava as coisas, como eu me direcionava, tudo me trouxe até aqui. E foram as decisões que na hora não faziam sentido ou eram inesperadas, inclusive até a mulher com quem eu casei, que sempre me apoiou para qualquer coisa. De repente, se eu tivesse casado com uma outra namorada que era de outra maneira, eu não teria tomado as decisões que eu tomei. Então, o que eu acho legal, a gente não controla a sorte, mas a gente também tem que ter maturidade de olhar para trás e falar que sorte que eu dei de tudo que eu fiz me trazer para cá. Desde quando eu entrei no mercado, eu podia ter escolhido o caminho de ir para uma direção, o mercado local, crescendo muito. Falar de exterior, atender gringo, era um negócio que não dava dinheiro naquela época, e eu fiquei sempre atendendo gringo porque eu queria ir para os Estados Unidos, porque eu tinha uma avó americana, e você vai vendo, e até eu me inscrevendo Viver de Renda. Eu não ia, porque não tinha mais tempo, e alguma coisa me falou, não, tenta ir de novo. Até o dia que o Bruno me chamou e falou,
Cara, você tem certeza que você quer trabalhar no meu suporte? Eu lembro bem disso. Você mora aí, cara. O que eu vou te pagar, você não compra um presente pro seu filho. Eu falei pro Bruno, nossa, mas será que vale a pena pra ele? Não, eu falei pro Fábio, você vive em dólar, cara. O que eu vou te pagar não compra uma bicicleta. Não tenho dinheiro pra te pagar, assim. E você lembra a minha resposta? Eu falei, Bruno, não tô pelo dinheiro, cara. Eu tô pra ver o que vai ser. E olha aqui onde a gente tá hoje, entendeu? Então, aquelas coisas que se você para pra pensar hoje, você fala assim, racionalmente, não fazia sentido. Mas estamos aqui. Então, eu acho essa parte legal que também mostra que existe uma força que a gente não controla, mas que indiretamente ela te guia. E se você tiver a sorte de tomar as decisões certas em dados momentos, o seu destino pode ser... O meu tem sido maravilhoso. Eu nunca esperava que 4 anos depois de tudo que a gente passou, hoje eu estar aqui indo para uma 5ª turma de um curso com mais de 2.500 alunos, convivendo num ambiente que mudou minha vida, porque eu vinha de um outro ambiente, e foi sorte. Foi simplesmente sorte. Claro, você tem que estar preparado, né? Mas a sorte foi muito boa comigo. Esse é um ponto muito bom que você falou da preparação, porque tem aquela famosa frase do Sêneca de que sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado. E o Jim Collins, que escreve vários livros sobre negócios, ele usa um conceito que eu acho muito interessante do retorno sobre a sorte. Ele fala, cara, todo mundo vai ter um certo nível de sorte na vida. Mas se você se coloca em um ambiente onde esse retorno sobre a sorte pode ser muito maior do que em outros, aí você está realmente jogando o jogo da forma correta. Porque para uma pessoa que ela está fora do mercado, que ela não investe, por exemplo, ela não empreende também, ela está numa vida muito regular, onde, olha, faça chuva, faça sol, você ganha a mesma coisa sempre. Você fechou a porta da pobreza ou da riqueza. Da sorte é encontrar 50 reais largados na rua, por exemplo. Agora, para o cara que ele está no mercado e foi lá e montou uma carteira conservadora, mas com uma parte assim menorzinha que ele fala, isso aqui eu estou disposto a colocar em coisas mais especulativas, como algumas criptomoedas que podem explodir. Ele vai e compra uma que sobe 1000% em um mês. O que é raro, mas em certas épocas do ano costuma acontecer, né? Principalmente nesses anos mais doidos aí de halving. Aí o cara vê, caramba, eu tinha colocado 5 mil reais que agora multiplicaram por 9 vezes. Né? Aliás, 11 vezes, né, se for subir 1000%. Então não vai mudar a vida dele, mas aquilo é uma sorte mais relevante. Então ele se colocou no ambiente onde ele consegue ter um maior retorno sobre a sorte. Esse ponto eu achei muito interessante. Mas trazendo, acompanhado, né, aquilo que o Felipe comentou, que é a questão da gestão de risco. Então a gente entender que eu vou colocar uma parte do meu portfólio, não vou colocar tudo. Né, aqui eu vou me expor, aqui eu não vou me expor. E aqui só um comentário, que aqui no Brasil, especialmente, eu acho, a gente tem um certo costume de colocar um demérito da sorte, né? Então, se a pessoa, ela nasceu numa família mais abastada, ou se ela teve algumas vantagens, alguns privilégios, que a gente chama, como se ela não fosse merecedora de todo aquele resto que ela construiu, né? Eu acho que é um ponto também importante da gente só comentar que às vezes é sorte, às vezes é preparação, mas a gente está construindo alguma coisa, né? Então, e sempre voltar para a razoabilidade e para a gestão de risco, para não colocar tudo a perder. Inclusive, na hora que você falou inexorável, eu ia fazer um parênteses aqui, porque vai ter um espertão nos comentários falando, ela falou errado. Mas não é inexorável, tá, gente? Não é inexorável. Eu sei disso, sabe por quê? Porque eu errei numa corrigiram. Prova. Não. Meu primeiro concurso do Exército, eu não passei em português. Na verdade, eu passei, eu fiz a média em português, tinha que fazer a média em redação também. E fiquei. Se tivesse feito uma nota mais alta em português, talvez eu tivesse passado de primeiro, eu passei de segunda. E aí eu lembro das respostas todas que eu errei. As que eu acertei, eu não lembro. As que eu chutei, eu acertei. Agora, que eu errei, e tinha lá como é que era a pronúncia correta de inexorável. E eu achei que era inexorável. Como geralmente eu até falo, porque as pessoas não conhecem, né? Mas é inexorável mesmo. Aquilo que é implacável, que não cede. Sim. Então, só um ponto para destacar a cultura da Giovana. Fica aí a sua, né? Entendi. Mas agora pegando uma outra área, né? Eu achei interessante quando ele comenta que você tem diferentes habilidades, elas não são as mesmas, na hora de ficar rico e de se manter rico. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse ponto do livro, porque ele deixa bem claro, olha, aquilo que te fez ganhar muito dinheiro não vai ser a mesma coisa que vai te fazer manter esse dinheiro ao longo do tempo, preservar e aumentar esse patrimônio. E ele especifica quais são as... Eu passei por esse capítulo aqui. Quais são as habilidades? Não, ele vai discorrendo sobre isso, né? Mas a gente já falou que tem uma parte comportamental importante, Sim. entendeu? Sim. Não é só a parte técnica. Olha, esse capítulo, ele conversa muito... A gente fala muito de Brasil, né? Mas eu acho que isso conversa com o mundo inteiro.
Tem um dado que o Ronaldo Fenômeno trouxe, não me lembro se é exatamente assim, mas é muito próximo disso, que é jogadores de futebol, de todos que se aposentam, 5 anos após sua aposentadoria, 90% está quebrado. Nossa. Ou seja, o cara ficou rico, mas não se manteve. Exato. Então, o que você quer dizer com isso? Poxa, a pessoa fez muito dinheiro, ela sabia fazer muito dinheiro, jogava futebol muito bem, ela se inseriu no mercado. Ela não se inseriu no mercado de hóquei de gelo no Brasil, por exemplo, né? Que não deve dar dinheiro. Ela se inseriu no mercado que dá muito dinheiro. Devido à sua inexistência, acho que não dá dinheiro mesmo, não. Né? Ela escolheu futebol, treinou, se dedicou, foi genial no seu campo, e a falta de duas coisas, né? Educação financeira, e a gente pode citar até o título do livro, Psicologia Financeira, fez com que essa pessoa tivesse uma incapacidade de dar continuidade a essa fortuna. A gente vê isso acontecendo em várias e várias profissões, especialmente profissões que, no geral, não tiveram nenhum contato com a educação financeira. No Brasil, a gente não tem, nem nas escolas, e mesmo na faculdade de economia, se for fazer, não tem muito. Mas, bem ou mal, você estuda viabilidade de projeto, finanças, o que faz com que você acabe explorando por conta própria essas coisas. Mas a gente vê muito, você falou do executivo, tem questão, muitas vezes, de médico, né, que saem da faculdade. 100%. Né, continuam ganhando muito dinheiro, começa a operar e aí começa a viver de plantão em plantão porque entra numa bola de neve e não consegue viver abaixo. Antes de se formar, né, quer dizer, se formou, fez a residência, ganhava 2, 3 mil reais ali, que é uma bolsa ridícula, né, para os médicos que estão estudando. E aí saiu, tá ganhando 30, 40 mil. E antes gastava 3 mil por mês, agora gasta 45 mil. Né? Então, assim, acho que ele é certeiro nesse comentário. Uma das coisas que a gente vê, e nesse caso eu concordo com o que a Malu falou lá no começo, eu acho que o trabalho de influenciadores de finanças, educadores, de levar esse conhecimento para mais gente vai ajudar muito. Eu acho que isso é muito bom para a sociedade. E eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção nisso mesmo. Muitas pessoas vivem como se pudessem gerar a mesma receita ou mais no ano seguinte do que geram hoje. Eu não conheço quase ninguém que fala assim, ano que vem eu vou ganhar menos. Você nunca vê isso. Você não vê influenciador, gestor de fundos de ações, isso, né? Educador, professor, ninguém fala isso. Poxa, de 100% da população inteira, ninguém vai ganhar menos no ano seguinte, alguém está errado. Pelo menos, né, uma boa parte da população está errada. Então, acho que o que ele fala sobre você montar ali a sua proteção, gastar menos, né, eu concordo com gastar menos, e até ele fala parar de dar shift no seu gol final. Né, parar de mexer seu gol final. Então você começou a ganhar 30 mil, agora você quer ganhar 50. Você ganha 50, agora você quer ganhar 200, e aí você vai. E uma hora você erra e quebra. Enquanto se você estivesse gastando sempre menos, você teria montado uma fortuna suficiente para se manter mesmo nos períodos que são um pouco mais difíceis. Né? Então acho que essa reflexão que ele traz de ter mais cuidado com as finanças e parar de aumentar o nível de vida que você quer, ou pelo menos com tanta velocidade, é fundamental. Mas aí é um trabalho de base que a gente faz já. O Bruno desde 2017, eu comecei em 2020, a gente precisa de mais umas 2 décadas, porque a gente está num país que a pessoa já não tem educação básica, né? A gente tem que lembrar sempre disso, e é ruim ficar falando isso do Brasil, mas é a realidade. Até pessoas de classe média não conseguem interpretar uma frase. E educação financeira é um negócio que não existe no Brasil. Ela existe agora por causa da internet e dos influenciadores, que muitos são demonizados por causa da maneira do brasileiro de ver o sucesso alheio. Mas você fala de médico, advogado, servidor público, pessoas com profissões extremamente estáveis, extremamente com uma renda muito alta, no rotativo, endividada, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gera. Eu tenho os investimentos aí. Eu nem entro no cerne de jogador de futebol, a gente convivia muito lá quando trabalhava no mercado em estruturação. Vamos fazer um fundo para jogador, vamos fazer um fundo para piloto de Stock Car, vamos trazer esse pessoal para perto, artista, tudo mais. Porque é óbvio, banqueiro a gente olha ali, é um nicho para ser explorado a rodo, porque não tem ajuda. Aí você vai ver o empresário do cara, é o cara da vendinha da cidade dele que ajudou a primeira vez, também não sabe nada e quer levar algum. Então é tudo errado, né? E não dá para cobrar. É difícil a cultura. Lá nos Estados Unidos, você tem uma cultura um pouquinho mais avançada nesse aspecto, apesar que não existe educação financeira lá também. Na escola agora, o estado da Flórida passou uma lei que a partir de 2025 vão ter aulas no high school, que é o colegial de educação financeira, justamente porque o cara sai com aquela dívida do student loan e fica com ela pro resto da vida.
E aí eles estão falando, vocês têm que aprender a mexer. Só que lá eles são um pouco mais autodidatas, então eles leem mais e eles já investem por causa da cultura de não ter juros. A gente ainda tem esse jogo pior aqui no Brasil, que no pior dos casos você senta no CDI e você está investindo, você está vendo um retorno que nem sempre é aquilo que deveria ser. Mas tem 90% dos alunos que chegam para fazer o viver de renda não tem um orçamento. E não são pessoas sem nível de educação e tudo mais. É que nunca aprenderam, nunca sabem. A minha esposa, ela fez faculdade de fisioterapia. Quando a gente casou, começamos a conversar, ela era autônoma, eu falava, mas como você precifica a sua hora? Não faz ideia. Eu vejo ali quanto um tá, o outro tá, eu falo, mas qual é o seu custo? Pera, não tem isso na faculdade. Um médico não sabe precificar uma consulta, não sabe gerir um consultório, e ele vai ser, o primeiro passo que ele vai ter é saber o custo da hora dele. O advogado é a mesma coisa. Advogado é a mesma coisa. Então, assim, falta isso, ser inserido na coisa. Você precisa ter noção do dinheiro. Tanto que, quando eu montei o curso, a primeira coisa que eu pedi para o Bruno, vem dar aula da história do dinheiro, porque as pessoas precisam entender o que é o dinheiro primeiro, para começar a ter uma relação, para saber, se eu não cuidar disso, eu vou ter grandes problemas lá na frente. E eu acho o livro sensacional, porque ele te traz essas reflexões, tipo assim, eu não sei nem quanto eu ganho. Entendeu? E tem muita gente que não tem ideia e tem um nível social alto. Entender o dinheiro, entender o mercado. Um monte de gente que acha que o sucesso é fazer um curso superior, mas às vezes você pode fazer um tecnólogo que vai ter espaço no mercado também para ganhar dinheiro. E uma coisa que ele fala aqui que eu acho muito interessante é que para ganhar dinheiro você precisa se expor, mas para manter você precisa de humildade. E isso é algo que a gente encontra no dia a dia, né? Principalmente a gente que atua muito na linha de frente ali do mercado financeiro, essa coisa do tipo, não, eu sei fazer, eu vou fazer, pode deixar, eu estou aqui acompanhando as melhores movimentações do mercado e etc. E às vezes a gente não sabe fazer. Às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar, um especialista para acompanhar a gente nesse sentido. E talvez eu não tome a melhor decisão, talvez eu seja o melhor cirurgião plástico, que vai tomar a melhor decisão na hora de costurar e de passar um bisturi, mas eu talvez não seja a melhor pessoa para tomar a decisão sobre a alocação do meu dinheiro, especificamente. Então, trazer um pouquinho dessa humildade, tanto por uma questão de ego, mas também por essa questão de entender das nossas próprias capacidades e competências. Então, peraí, deixa eu estudar, deixa eu entender como funciona, deixa eu me aperfeiçoar, deixa eu buscar informação na internet. Hoje, na internet, a gente tem tanto acesso a tanta coisa, né? Então, nesse ponto que ele menciona isso, né? Falou assim, olha, para ganhar dinheiro realmente a gente tem exposição, mas para manter é a humildade, porque... Lá em casa a gente tem um bordão que a gente sempre fala. É assim que o rico fica pobre. Porque às vezes a gente tá gastando alguma coisa e geralmente são coisas ridículas que a gente comenta sobre. Mas são assinatura, sabe? Assinatura, não é ridículo agora, mas fica. Você sabe que é assim que o rico fica pobre, amor. Aí a gente vai lá ver o que a gente tá assinando. Procura nos jogadores, 7 streamings assinados. Com o tempo, meu caro. É uma brincadeira nossa isso. Não, mas eu achei que você falou outra coisa. O quê? Porque a Giovana falou isso de humildade. Lá atrás, quando a gente tinha um problema, a gente falava assim, o que a gente vai pegar aqui pra resolver isso? Aí saiu eu e a Malu pesquisando, estudando, e aí gastava horas pra resolver o problema. Hoje em dia, a gente não pensa mais assim. A gente, horas, dias, meses. A gente pensa, quem pode nos ajudar? Porque a gente entende, cara, alguém já passou por isso e vai ter essa resposta na ponta da língua. Não tem que a gente quebrar a cabeça pra conseguir resolver. Até a maneira como eu invisto mudou ao longo do tempo, porque lá atrás eu pensava, não, vou conseguir fazer isso aqui melhor do que todo mundo. Olha o nível de arrogância, cara, do que todo mundo. Aí fui começar a investir fora do Brasil, pensei, não, vou conseguir escolher as melhores ações entre 8 mil que você tem só na Bolsa de Nova York, né? Porque eu sou muito bom. Aqui no Brasil eu consegui ganhar do Ibovespa, então lá fora eu vou conseguir ganhar também. Só que imagina, gestoras trilionárias, literalmente trilionárias, que pagam $20 mil por um estagiário. Imagina a qualidade do estagiário que tá indo pra lá. Usando algoritmos, usando IA agora, olhando o mercado 24 horas por dia, eu pegava 2 horas no mês. É agora que eu vou superar o Buffett. Poxa, eu vou falar, não tem sentido isso. Então foi realmente um exercício de humildade ao longo do tempo. E o que o Fábio falou, quer falar? Não, o que eu ia dizer sobre a história, a brincadeira que a gente sempre fala, né? É assim que o rico fica pobre, é que a gente se mantém, a gente olha sempre os nossos gastos, mesmo a gente tendo um pouco mais de dinheiro hoje em dia, a gente sempre tá, não é um gasto desmedido, eu vou gastar com qualquer coisa. Então eu posso gastar e nem olhar o preço de tudo. Às vezes a gente não olha mais, porque
que a gente tem esse poder, mas no geral a gente está sempre consciente sobre o que a gente faz e a gente tem grana. E tem um monte de gente que não tem a menor consciência do que está gastando, mesmo não tendo. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente precisa aprender e que tem gente que não tem desde o início e que é essencial para que você junte um pouco de dinheiro, né? Tenha noção dos seus custos mensais para você conseguir guardar, de preferência que eles sejam menores do que você ganha. Se não for rapidamente, você vai ver que não tá. De preferência, muita preferência, e que tenha ali que seja abaixo para que você consiga investir de fato alguma coisa. Juntando esse teu ponto com o que o Fábio falou, por exemplo, eu diria que é até razoável quando você vê um cara que ganha um salário mínimo, principalmente se ele tem dependentes, e ele fala, pô, tô endividado. Você fala, realmente, não tem como, né? Tem que fazer dinheiro, mágica para não estar endividado ganhando o salário mínimo com o custo de vida que a gente tem aqui no Brasil. Só que a questão é que não é só o cara do salário mínimo que está endividado, é o cara que ganha 5 mil, é o cara que ganha 10, é o cara que ganha 20, é o médico que ganha 50 e chega no viver de renda e está usando cheque especial. Aí você fala, cara, Joana, é mais razoável. Realmente é a falta de uma compreensão de que, olha, você tem que fazer um orçamento, quanto você está gastando. A pessoa não tem nem noção. O cara vai olhar o quanto ele está gastando, ele vê, nossa, em restaurante tem 10 mil reais por mês. Sim. E ele não sabia desse tipo de coisa. Então, realmente, a pessoa tem que sentar a bunda na cadeira e fazer esse dever de casa e ver se ela está tendo gastos muito além do que ela esperava e aquilo está dragando o dinheiro dela. E você citou a questão dos jogadores, Felipe. Só lembro que esses jogadores que ficam pobres não são aqueles que viraram clientes da Portfel. A gente tem alguns jogadores aqui como clientes. E aí esse cara foi humilde o suficiente para ver, olha, eu sou muito bom em campo, sou ótimo, consigo chutar com as duas pernas, faço gol de cabeça, mas de dinheiro eu não entendo. O que eles fizeram? Procuraram uma pessoa confiável, no modelo também, que é muito melhor do que aquele outro com o qual a gente concorre, que é o commission based, onde você não é o patrão, você é o produto, simplesmente te atendem de graça porque vão ganhar comissão às custas daquilo que te vendem. Aqui não, você é o patrão, você paga um profissional que vai estar do mesmo lado da mesa que você, te dando as recomendações de investimento, montando a carteira junto, vendo a parte de planejamento, seguros, sucessão, porque para vários jogadores o maior patrimônio que eles têm não é o apartamento que ele comprou porque agora ele está ganhando bem, não é o carro que ele comprou porque agora está ganhando bem. O maior patrimônio que ele tem é a capacidade dele trabalhar. Se esse cara se machuca, ele tinha uma renda alta, a renda vai lá para baixo, ele não tinha feito um seguro, pagado uma fração de um valor que ele vai receber gigantesco, se aquela pequena chance que sempre existe de algo muito ruim acontecer na vida da pessoa viesse materializar. Isso não só para jogador, então para todo mundo que quer alguém, como a Giovana falou, poxa, não sei fazer isso, quero alguém para fazer para mim, porque eu entendo que eu sou médico, então tenho que operar, tenho que ganhar muito dinheiro com isso e preciso de alguém confiável para tomar conta do dinheiro. Há um link da Portfel aqui na descrição, vocês podem se cadastrar e um consultor da empresa vai entrar em contato. Só fazendo um ponto legal sobre isso que você falou, 2 pontos, né? Um sobre aquela bailarina que foi atropelada. No Benjamin Button. No Benjamin Button. Se ela tivesse um seguro, e aí as pessoas pensam que seguro de vida... A gente pode fazer uma releitura do filme para mostrar o caminho. Exato. Não, se ela tivesse um seguro de vida, que não, as pessoas confundem seguro de vida com seguro de morte, né? Você tem o seguro que a sua família, você tem ajudado no falecimento, mas tem seguros que são feitos para proteger você em vida. No caso de ficar inválido, não conseguir mais trabalhar e por aí vai. Ela poderia ter simplesmente se aposentado naquele momento. E a história teria sido bem diferente. E quanto aos dados que você falou, é um dado que eu sempre trouxe, mas eu quis trazer bem atualizado, né? De acordo com o Serasa, hoje a gente tem mais de 71,9 milhões de pessoas com nome sujo no Serasa. Eu não estou falando que são pessoas endividadas. É mais do que isso, cara. São pessoas com nome sujo. Ou seja, tá endividado e não deu conta. Exato. Ou seja, tá endividado, não deu conta, tentaram pagar, tentaram negociar, não deu, tá com nome sujo. Se a gente pega a população adulta, se eu não me engano, é algo como 60% da população adulta. Então, nessa sala aqui, 6 pessoas estariam endividadas, basicamente. Que feio, hein, John? Trabalhando no grupo fazendo isso, cara. Eita. Porque Então- só ele sobrou ele? Não, estatisticamente tem que ter alguém. Pelo menos um, né? Então é brutal, assim. Óbvio, de novo, eu levo que isso acontece em vários países no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ele fala muito sobre taxas de endividamento nos Estados Unidos, quando a taxa de juros caiu. Mas no Brasil a gente está falando de pessoas com nome sujo já. E, de novo, aí você entra numa bola de neve negativa que é muito difícil você sair, né? É porque os juros compostos ele atua dos dois lados, né? É. As pessoas esquecem isso e é uma coisa que é chocante, porque a pessoa ela não acredita nos juros compostos da acumulação de patrimônio e ela usa o juro composto na aquisição de dívida. Aí você fala, você está todo errado.
Né? Os juros compostos, a fórmula é só uma. Se você deve no Brasil, inclusive, que é o pior, porque é mais composto ainda, porque a taxa é mais alta, você vai morrer. Você não consegue sair. E a gente tem... E aqui ainda existe aqui no Brasil até uma dúvida minha, porque lá existe aquelas empresas que fazem reestruturação de dívida, aí compram a sua dívida, vão negociar. Aqui existe isso. Existe. Porque lá é uma... Tem esse business lá. Aqui também. Os caras te ligam o tempo inteiro. Eu vi que você tá com o nome... Porque uma coisa que me impressionou lá nos Estados Unidos nessa história, o americano vive alavancado. Quando eu mudei para lá em 2014, a taxa de juros no Brasil, naquele logo quando estávamos 12%, chegou a 16% no impeachment da Dilma. O banco me chamou um dia, eu tinha conta desde que eu morei lá em 2006, então já tinha um credit score mais alto, mesmo não tendo morado lá, eu mantive a conta aberta. O banco me mandou uma carta, e eu trabalho em banco. Olha, se você quiser, eu te dou o limite do seu cartão de crédito por 2 anos sem juros. 0. Você pode pegar o dinheiro, você tem que me pagar em até 2 anos. Eu olhei aquilo, eu virei para minha esposa e falei assim, amor, estão dando dinheiro de graça. E o nosso limite do cartão, por eu ter crédito, no cartão de 2006, era alto. Era tipo uns $25 mil. Eu liguei no banco. Eu liguei no Citibank e falei, me explica uma coisa. Eu tenho $25 mil de limite no cartão. Se eu pegar esse dinheiro, você deposita na minha conta e se eu te pagar em 2 anos, você não me cobra nada de juros? Ela falou, Qual que era o ano disso? 2014. Aí ele comprou cripto e ficou bilionário. Fim do podcast. E era realmente assim? Não Era tinha assim, juros, era assim, cara? não tinha juros. Mas qual era a jogada deles? A jogada deles é que muita gente não tem a disciplina de pagar em 2 anos. E aí os juros vão para a lua. E aí ele já entra no escopo. Então ele deixava o custo de oportunidade do dinheiro que ele poderia usar para outra coisa como um custo de aquisição do cliente que vai deixar... Era uma isca. Era uma isca. E lá, como não teve juros desde 2008, foi ter juros só depois do Covid, muito americano vivia disso. Ou até tem um filme famoso de uma menina que faz compras, ela é viciada em compra, que ela congela os cartões de crédito. Porque daí que você fazia? Você pegava um dinheiro nesse cartão, aí depois você pegava um cartão que comprava a dívida daquele dinheiro e rolava, e você ia vivendo disso. Quem sabe fazer isso nos Estados Unidos é uma indústria. Só que agora não existe mais porque tem juros muito altos do que está acontecendo. Mas eles te davam dinheiro. E eu, trabalho minha vida inteira em banco. Eu falei, peraí, nenhum banqueiro te dá dinheiro, cara. Aqui no Brasil é parecido, só que os juros são de 14% ao mês. Não, enquanto você estava falando, eu fui olhar aqui uma anotação que eu tinha. Eu fui ver quanto é que estava o juro do empréstimo pessoal em vários aplicativos no último mês. Cara, era 5% ao mês de juros, cara. No banco mais baratinho, tava 5% ao mês. Olha o juro composto disso. Você falou, o juro composto é pra cima e pra baixo. Só que o pra baixo é muito mais forte. É muito mais forte. É muito mais então, forte, é bizarro. Então, a gente fala que aqui no Brasil o pessoal se endivida e tal, mas nos Estados Unidos também tem uma galera que se endivida quanto mais brabo, baixo os juros, e deve mais ser estímulo, nesse nível que deve ser por isso que eles faziam isso. Malu, eu te digo uma coisa. Tem uma coisa que tá na moda lá agora, e que a gente já passou por isso aqui, a gente é vacinado, que é o famoso Buy Now, Pay Later. Virou até meme. O compre agora e pague depois. Então você compra e você parcela, e antigamente você fazia isso sem juros. Só que agora a Amazon, que é o que tem mais rotatividade, está com 4,99 de juros. Tem lugar com 9, com 8, com 12. E os caras vão comprando... E eles nunca tiveram Nunca tiveram. Os Estados Unidos estão se segurando no mercado de trabalho. Se der uma esfriada no mercado de trabalho, eles vão sentir na pele o que a gente viveu lá na década com inflação alta, endividamento e tudo mais. Bom, eu vou deixar livre para vocês pegarem alguma lição que vocês tiraram do livro que foi muito interessante, deve ser comentada. Porque a gente tem 20 capítulos... Eles vão tratando de temas que eles são ligados, mas meio que de forma independente também, né? Então, se quiserem comentar alguma, eu vou comentar algo que eu falo pra caramba, né? Pra começar. Porque o Morgan Housel, ele fala que todo mundo tem que guardar dinheiro. E eu tenho uma anotação, eu já respondi isso no Instagram diversas vezes, que eu nunca me arrependi de ter guardado dinheiro. A gente só está aqui porque guardou dinheiro lá atrás. E é engraçado, né? Porque o pessoal fala, você tá aí porque, você criou um curso e vendeu pra caramba. Tá, mas por que eu criei o curso? É porque eu tinha aprendido a investir meu próprio dinheiro. Por que eu falei, não, dá pra gente fazer isso e assumir esse risco? Porque a gente tinha dinheiro guardado. Se eu não tivesse dinheiro guardado, eu não teria falado pra Malu, tenta ser blogueira. Eu ia falar, vai trabalhar. Sim. Não tem dinheiro, pô. Dinheiro, exatamente. Vamos trabalhar. Tem que pagar. Agora eu falei, não, trabalha com internet. Mas não vou ganhar dinheiro. Durante 6 meses a Malu não ganhou dinheiro nenhum na internet. Isso não foi problema, porque eu falei, não, a gente vive com menos do que a gente ganha já, então você não precisa trazer dinheiro para casa, não tem nenhum tipo de problema com isso. E
como eu já tô garantindo aqui o certo, mas eu não vou do nada ser promovido a general, não dá pra ser que nem Napoleão, que vai ser general com 20 e pouco. Então tenta ir num caminho exponencial, porque primeiro você vai ter visibilidade, depois a gente consegue transformar isso em dinheiro. Mas isso só aconteceu porque lá atrás eu guardava dinheiro. E o Morgan House ele fala isso, né? Guarde dinheiro. Ah, mas eu não sei muito bem o que fazer com ele. Não interessa. Guarde. Lógico que guardando, você tem que investir esse dinheiro, porque afinal de contas, dinheiro parado está desvalorizando. Aí você vai começar a aprender a investir pelo menos em coisas básicas. Ou pode contratar uma ajuda especializada nisso. Mas o ponto é, você não vai se arrepender de guardar esse dinheiro, porque ao longo da vida vai ter um momento onde você vai ver que você vai poder aproveitar uma oportunidade que tem dinheiro guardado, ou vai evitar um risco por ter dinheiro guardado, ou vai remediar uma situação por conta do dinheiro guardado. Eu tenho um ponto que acaba que a gente gira e acaba nessa questão do ego, né? Quando a gente fala de psicologia financeira, sobre guardar dinheiro. E o Hazel, ele traz pra gente, transcreve um trecho de uma carta que ele escreveu pro filho dele, e que ele trata do paradoxo do carro, né? Sobre essa questão da gente querer comprar coisas melhores, ter um carrão, enfim. E ele fala, ninguém liga para suas posses tanto quanto você. Você pode achar que deseja ter um carro caro, um relógio chique e uma casa enorme. Mas escute o que eu digo, você não quer. O que você quer é o respeito e admiração dos outros. Você acha que ter coisas caras te trará isso. Quase nunca traz, principalmente das pessoas que você deseja que o respeitem e o admirem. Então, acho que dentro desse livro, ele traz muito disso, dessa questão do ego, que a gente roda, e na minha opinião, sempre é uma das maiores ciladas que o cidadão pode cair, que a gente pode incorrer, que é a questão do ego, que é querer viver num patamar acima, que é querer ter um patrimônio que não condiz, um ativo que não, um bem, né, um direito que não condiz com o meu patrimônio, e é algo que invariavelmente a gente incorre nisso, porque no final das contas o que a gente quer é reconhecimento. Então se eu chego com um carro na festa, no almoço de família, as pessoas olham o carro. Se eu chego com uma bolsa num jantar com as minhas amigas, as pessoas olham a bolsa. Então, às vezes até mesmo as expectativas de coisas mais louváveis, a educação dos meus filhos. Então eu vou colocar os meus filhos na melhor escola, que é a mais cara, vou me endividar e etc, para conseguir proporcionar a eles uma educação, mas às vezes isso não se comporta dentro do meu orçamento, né? E ele traz isso bastante também, que na verdade acho que ele traz até de uma maneira mais pontual. O Robert Kiyosaki traz isso também no Pai Rico, Pai Pobre. Mas eu acho que nunca é sempre tempo de falar e lembrar desse ponto, da importância de você não cair no risco do seu ego. Posso pegar um gancho nisso? Por favor. Porque assim que a Portfel veio aqui pro Grupo Primo, eu pensei, poxa, eu tenho um monte de amigos que não estão investindo bem o dinheiro e também não querem dedicar tempo a aprender, porque eles fazem muito dinheiro no digital, então eles querem focar o máximo possível no digital e não tem ninguém para tomar conta do patrimônio. E eu fui procurar algumas dessas pessoas. Falei, cara, agora, né, a gente consegue tomar conta do seu dinheiro na Portfel. E aí me espantou muito que alguns deles, eles não tinham dinheiro. Eu falava, como assim você não tem dinheiro? A gente estava discutindo. Não tinha dinheiro guardado. Tinham muito dinheiro entrando. Eles faziam muito e gastavam tudo. Eu falei, você não tem nada para investir? Ele falou, eu não tenho nada. Aí você fala com a pessoa, mas você fez quanto ano passado? Eu fiz 10 milhões. Eu falei, você gastou tudo? Ele falou, eu gastei tudo. No quê? Meu carro, viagem, bolsa, joia. Aí eu falei, cacete. Aí o cara fala, tá, mas não tem problema, ano que vem eu vou faturar 15. É aquilo que o Felipe tinha falado. Ninguém projeta, esse ano foi animal 10, ano que vem empresa é 8. Não, é 12, é 15. E nem todo mundo vai faturar mais. Sim. Tem pessoas que vão chegar em um certo teto, vai surgir muito mais concorrência, o mercado vai ser disruptado, coisas vão acontecer, imprevistos. Eu falei, caramba, como é que pode ter feito 10, ter gastado tudo, não ter poupado um, cara? E aí eu lembro de ganhadores da loteria. Teve um caso que ele foi muito emblemático. Se eu não me engano, era um brasileiro da Bahia. Não vou lembrar o nome dele agora, mas foi uma reportagem que passou na Record. E aquilo me marcou muito, porque o cara ganhou um prêmio na loteria. Era gigantesco o prêmio, antes do Plano Real. Então, só a inflação já estava comendo o dinheiro dele, né? E ele gastou tudo. Ele ia em restaurante, pagava conta para todo mundo. Aí ele usava a roupa. A roupa tá fedida, tá suada. Joga fora e compra nova. Usava um carro, aí, sei lá, rodou 20 mil sem trocar o óleo, deu um problema. Deixa o carro lá, pega outro. E foi fazendo isso. E aí desperdiçou o dinheiro todo. Aí no final ficou sem nada e a repórter perguntou pra ele, do que você se arrepende? Ele falou, eu não comprei uma casa pra minha mãe. Nossa. E ele tinha ganho uma quantia que era, sei lá, eram dezenas de milhões em valores
corrigidos. Daí eu falei, cara, como é que a pessoa gastou tudo e não guardou o dinheiro que eu falei aqui? E foi justamente por conta de ego. O cara gasta tudo porque ele fala, não, vou parecer rico para os outros. E de fato, várias das pessoas com quem eu falei que não tinham nada, para um seguidor que me segue essas pessoas, fala, não, essa pessoa tem muito mais dinheiro do que o Bruno. Porque o que aparece é a bolsa, é o carro, é a viagem, não aparece o que você tem investido, a não ser que você queira mostrar, né? Mas não tem por que fazer isso também. E tem coisa que a gente não consegue prever, né? Então, exato. tem coisa que até é previsível, né? Ou pelo menos uma expectativa de previsibilidade. Mas quem esperava uma pandemia? Sim. Né, do Covid, como aconteceu. Então, tem coisa que a gente realmente precisa, que entra naquilo que você falou. Guarde o dinheiro. Ah, mas não é para um carro, uma casa. Guarde o dinheiro, né? Tanto que o primeiro livro que eu indico não é a Psicologia Financeira. Eu falo para ler o do Ryan Holiday, que foi o livro que mudou minha vida, O Ego é Seu Inimigo. Achei que você ia falar o Pai Rico, Pai Pobre. Esse eu li por necessidade, mas não, porque... É muito bom esse livro. O livro é de um tapa na cara. É o de estoicismo, ele usa Marco Aurélio, Sêneca e Epictetus para falar sobre o ego, mas é um tapa na cara. Você vai lendo o livro e você vai olhando várias atitudes que você teve, várias coisas, você fala assim, cara... Você vai se incomodando, né? Vai te deixando mal. Legal. E quando eu li o livro em 2016, eu estava num momento que eu li 3 vezes o livro. E eu não sou um leitor assíduo, eu li o livro 3 vezes seguidas. Porque eu falava assim, não é possível, deixa eu ler de novo. Eu tatuei no meu braço o livro. Porque era a parada... Qual é o nome do livro? O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E é um livro super fácil de ler. Para quem gosta, em menos de uma semana você lê o livro e aí você digere. Que esse que é o problema. Porque, realmente, o ego, ele te sabota em todos os aspectos da sua vida. Essa história, você vê como tudo volta num ciclo, né? Ah, tem que guardar dinheiro, não sei o que. É o que o Buffett e o Munger falaram a vida inteira. Margem de segurança. Não é só uma margem de segurança para comprar uma ação. Você tem que ter uma margem de segurança. Se tudo der errado, você tem uma margem de segurança que a sua vida não vai acabar. Porque o principal você tem que se manter no jogo. O tempo inteiro se manter no jogo. Era o que mais me desesperou. Quando eu cheguei no Viver de Renda foi isso. Eu falei, eu nunca paguei meu boleto. Eu fiz muito dinheiro. Eu sempre fiz muito dinheiro. Deus me deu esse dom. Eu sou muito bom em fazer dinheiro. Eu não tinha um centavo. Eu tinha uma esposa e 2 filhos pequenos. Quer dizer, então e eu falava, chegou lá tipo os médicos. Basicamente. Eu cheguei... Chegou muito melhor, porque já entendia tudo de mercado. Eu precisava entender que o futuro vem. Porque era o que a Giovana falou, o que vocês estavam falando dos influencers. Pô, bati meta esse ano, o bônus foi bom, o ano que vem a meta sobe 30%, o bônus vai subir 50%, porque eu vou bater meta de novo, vou bater meta de novo, vou bater meta de novo. Aí vem uma crise, 2008, vem um outro negócio, e você vai aprendendo. E se você não tem o hábito de pensar, de ter mais segurança. Para mim, a melhor parte do livro, que foi justamente por causa da vida que eu vivia, que foi um tapa na cara, é você ser dono do seu tempo, o controle do tempo. E eu sou extremamente grato e abençoado que hoje... Não sou milionário ainda. Eu vou ficar milionário. Aí é a questão do tempo, como a gente sempre brinca no Viver de Renda, é questão de tempo. A gente viu você recebendo uma plaquinha esse final de semana. Você gastou tudo? Eu fui primeiro ainda. Eu vivo em dólar, né? Lembre-se disso. A plaquinha é reais. A plaquinha é reais. Mas... Só 5 vezes mais. É questão de pouco tempo. É questão de tempo. Porque dinheiro eu sei fazer numa boa, mas hoje ser dono do meu tempo, coisa que quando você está no mercado... E eu trabalhava em banco, em corretor, e era 24 horas. Tinha semanas que meus filhos perguntavam para minha esposa, papai está viajando? Porque eu era o último a chegar, o primeiro a sair, eu nem via ninguém. E hoje eu sou dono do meu tempo. Entendeu? Eu acordo, faço minhas coisas, tomo café com a minha família, levo meus filhos na escola. E que para isso, você não precisa ser milionário, bilionário. Mas são coisas certas que você faz em momentos chaves que você conquista o seu tempo. E é a maior riqueza que a gente pode ter. É o tempo da gente estar aqui, eu e minha esposa, 1 semana a trabalho, fazendo um monte de coisa, sem ter que dar satisfação para ninguém, sem estar desesperado, as coisas em casa estão tudo funcionando. Isso é uma riqueza que você tem uma paz interior tão grande que não tem estresse. Você fica leve. Tem problema? Às vezes todo mundo tem problema. Só que eu controlo meu tempo, então tudo se resolve. Então, para mim, essa foi uma das coisas que quando eu li, e eu li esse livro um pouco depois do Viver de Renda, acho que foi 2021 que eu li o livro. É, de 2020. Eu li o livro em 2021, logo depois que estava voltando à vida real. E eu falei, cara, eu quero ter meu tempo. Porque eu quero parar de ter que correr atrás do que os outros querem que eu faça no meu tempo. E graças a Deus, hoje eu falo, cara, eu tenho meu tempo. Eu reconheço isso muito como a diferença entre ser rico e ter dinheiro. Exato. Inclusive, só citando aqui,
ele tem um capítulo 9 onde ele fala fortuna é aquilo que você não vê. E também tem o capítulo 13 de margem para imprevistos, que o Fábio acabou citando também nessa ideia que ele falou de guardar dinheiro. Mas, por favor, Felipe. Não, eu estava até revisando aqui todos os tópicos do livro. Tem alguns tópicos que a gente já abordou, outros são muito legais. Eu gostei muito da parte que ser razoável às vezes é mais importante do que ser racional. É muito boa essa parte. A parte do nada é de graça, né, que a gente fala sobre risco nos investimentos, gestores ativos e por aí vai. Mas eu acho que eu vou no capítulo 18, né, que ele fala quando você acaba acreditando em qualquer coisa. E ele fala sobre o desespero que algumas pessoas têm, porque de fato estão em situações desesperadoras. Né? Antigamente a pessoa estava doente, o que você fazia? Você não tinha remédio, você não tinha vacina, você não tinha antibióticos e por aí vai. Tinham tratamentos, entre aspas aqui, que era fazer um buraco no corpo da pessoa para os males irem embora. Fazer a pessoa ficar em jejum, fazer a pessoa sangrar, né? Que ocasionalmente acabavam levando a óbito. E eu acho essa parte que é legal fazer um paralelo com o mercado financeiro, porque a gente fala muito sobre guardar, sobre investimento, sobre gestão de riscos, e trazer a atenção de volta para a questão das pessoas que te orientam nas suas decisões financeiras, né? Porque hoje em dia, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? Não vamos citar nomes aqui, né, Perini, mas existem empresas que prometem retornos milagrosos, né? Promessas milagrosas de retorno que muitas vezes não, né? Sempre que é milagroso ou uma enganação ou algum tipo de fraude. Lembrando que a CVM proíbe, né, promessas de retorno. E o que a gente vê hoje no Brasil são pessoas optando por profissionais que não estão alinhados no que elas procuram. Então, assim, hoje a gente está com mais de 8 mil clientes na Portfel. O número de pessoas que eles economizavam dinheiro, tomavam cuidado com o seu tempo, que chegaram com carteiras de investimento que eram completamente descabidas, né? Com operações estruturadas, COI, Bicola. A gente pode até entrar, porque recentemente os corretores estão começando a comparar título do Tesouro de 2060, né? Ou seja, daqui a quase 40 anos, para vender com deságio para os próprios clientes. E a pessoa fala assim, não, mas aí vai ter marcação ao mercado, né? Se der errado eu seguro. Até 2060 são 40 anos, né? Quando você pega a volatilidade desses ativos, porque a volatilidade é uma representação do risco que o mercado percebe de determinado ativo. É a discrepância entre as opiniões desse ativo. Esse tipo de título tem mais volatilidade do que ações, muitas vezes. Você tem títulos com 20%, 25% de volatilidade, o que é extremamente alto. E por que pessoas, muitas vezes conservadoras, até estão comprando um título do Tesouro, só que com um risco absurdo embutido lá dentro? Porque tem mais orientações, né? Então, acho que escolher o profissional que vai guiar a vida de vocês, e aí em qualquer área, né? Desde o médico, desde o advogado, desde o consultor financeiro, é fundamental. Você mencionou isso um pouquinho mais cedo, sobre escolher o profissional que vai te guiar, né? Por exemplo, apesar de eu saber fazer muito bem meu imposto de renda, como já fiz várias vezes, eu contrato uma empresa de contabilidade. Por quê? Porque eu não quero gastar horas fazendo isso. Óbvio, eu confiro, faço tudo, mas eu delego o meu trabalho de contabilidade. Só que se eu pego um contador que ou é ruim ou é mal intencionado, nesse caso não teria muito porquê, né? Mas seria incompetência, vamos dizer assim. Nesse caso não existe, ou não deveria, pelo menos existir tanto conflito de interesses. Né? Tá sendo pago pelo imposto de renda? Exato, pagando pelo governo para pagar mais impostos, né? Não deveria existir. Então, uma orientação geral, assim, uma coisa muito importante é procurar profissionais que sejam alinhados aos seus interesses. Acho que isso é bastante fundamental na gestão da vida das pessoas, né? Mas você sabe que nessa linha da contabilidade, por exemplo, uma coisa que a gente já encontrou algumas vezes... Dá trabalho, né? Eu pensei nisso. Dá trabalho. Às vezes a pessoa pode não fazer o melhor porque dá trabalho. Não, o cara vai pegar 100 clientes, sei lá, um contador, fica um negócio meio industrial, talvez ele não faça da melhor maneira possível. Mas às vezes tem até mesmo por conflito de interesse. Muitos contadores, eles só sabem ou só gostam de trabalhar com Simples Nacional. Se você tem, por exemplo, um e-commerce, muito provavelmente você consegue se aproveitar de outros regimes tributários que são muito melhores. Você vai pagar 1,6% de imposto frente a 18%, pelo menos isso, ou quase isso no Simples. Só que como o contador ele não sabe trabalhar com outros regimes, ele não quer perder o cliente, ele não quer perder o cliente, então ele fica ali defendendo o Simples Nacional, enfim. Óbvio, gente. Eu já tive contadores ruins. Eu tô sofrendo por isso. Eu tô aprendendo na pele. Infelizmente, é uma profissão, por exemplo, de contador, é uma profissão que tem um gap, ainda mais que nem tem empresa no Brasil e empresa nos Estados Unidos. Eu ia dizer isso. Eu virei sócio de 2 governos. E justamente por causa dessa história do Simples aqui, aí lá fora não sabe o que faz, aí você vai declarar o imposto, vem o cara, oiê, sócio.
Exato. Cruel. E aí, no seu caso, por exemplo, quais investimentos eu mantenho? Se eu vou sair do Brasil, como que os Estados Unidos reconhece, por exemplo, eu ter fundo de investimento aqui, eu tenho risco PFIC, enfim. E aí, só para ilustrar que em todo o mercado vai ter profissionais bons e profissionais ruins. Então, busque pessoas de confiança, eu gosto muito de usar o termo trusted advisor, né? Então, ache um cara para ser o seu cara de confiança que vai te orientar, que vai te dar boas conexões, enfim, que você consegue ter um pouco mais de tranquilidade e para fazer contratações inteligentes, porque às vezes a gente acha que a gente está economizando, mas nesse caso, por exemplo, de contabilidade, do ponto de vista fiscal tributário, como da mesma forma do ponto de vista do consultor financeiro, se você opta muitas vezes pelo preço do prestador de serviço, você acaba perdendo dinheiro quando você achou que você está economizando. Bom, vou citar aqui um capítulo que eu acho que ele é muito importante para quem não investe ou até começou a investir, mas não leva muita fé. Que é o capítulo onde ele conta a história do Warren Buffett, capítulo 4, título Compostos e Confusos. Porque ele mostra como a nossa cabeça ela não é boa em pensar naquilo que é exponencial, né? O ser humano ele tem um raciocínio mais linear. Só que investimentos podem ser exponenciais quando você deixa o tempo passar. E o primeiro ponto, como eu disse, o Psicologia Financeira, ele é de 2020. Então ele cita aqui, logo no começo desse capítulo, que dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 foram ganhos depois que ele tinha 65 anos. Ou seja, dos 84,5, só 3 vieram antes dos 65. Só 3 bilhões de dólares, né? Só. Os outros 81,5 foram depois. Só que isso foi em 2020. Eu fui ver o patrimônio do Buffett agora. O povo fica perguntando se ainda dá tempo. Exato. Ele tem 1,35 bilhões hoje. Ou seja, ele acrescentou 50 bilhões ao patrimônio dele nos últimos 4 anos. E você aí perguntando se ainda dá tempo. Pois é. Então veja que, olha, ele tinha 84, ele acrescentou 50 bilhões agora, então ele acrescentou mais da metade do dinheiro que ele tinha nesses últimos 4 anos por conta da questão dos juros compostos. E o Buffett, ele não é só um cara que ele foi genial. 93? 93 anos. E o interessante, 93 anos e ele vai morrer investido pensando no longo prazo. Assim como o sócio dele, o Munger, que morreu com 99, pensando no longo prazo, morreu comprado. A minha avó morreu comprada. Minha avó morreu com 94 com a previdência dela ainda investida em 60% em renda fixa, 40% em ações. Caramba. Porque é cultural deles. Principalmente essa geração da minha avó que passou por guerra, que teve irmãos indo pra guerra, eles sabiam que algum momento pode dar uma merda. Pois é. Ela nunca deixou o dinheiro dela acabar ali por causa disso. E depois ainda, minha mãe conta que quando foram arrumar o quarto dela, ainda acharam um monte de caixa com dinheiro e joia escondida. Que era da cultura dela. Dinheiro que guardava, que falava, eu não quero depender de ninguém. Ela sempre foi criada assim lá atrás, que ela falava, porque um filho pode ir para a guerra, um pai pode ir para a guerra, né? E eu não posso depender de ninguém, então eu faço o meu futuro. E aí, se a gente volta pro Buffett, além de ser um cara genial, ter superado o mercado durante muito tempo, ele abriu um gap lá atrás, então hoje, quando ele empata com a S&P, a performance histórica continua muito boa, praticamente o dobro, 20% contra 10%. O Buffett, ele só é o que ele é, que é esse exemplo para uma série de investidores no mundo inteiro, porque ele começou muito cedo e é extremamente longevo. Ele começou quando tinha 10 anos de idade. Agora está com 93. São 83 anos investindo. Só que aí vem o ponto. Quando que ele chegou no primeiro $1 milhão dele? Com 30 anos. Hoje eu recebi aqui na empresa, ou seja, 20 um jovem anos. que ele vai virar cliente da Portfel. Tem 19 anos. E tem um patrimônio de mais de 20 milhões. Porque ficou rico com internet. Caramba. E uma cabeça muito boa. Tenho certeza que esse cara com 30, ele vai estar, cara, voando. Voando, entendeu? Então, tem muita gente que está adiantada pensando, né, em relação a esse primeiro milhão. Só que o mais interessante, ele fala aqui, olha, vamos supor que o Buffett, ao invés de começar com 10 e permanecer investido até 93 anos, para ter os 135 bilhões que ele tem hoje, ele tivesse passado o começo da vida explorando e com 30 anos ele fala, vou começar a investir. Partindo de $25 mil de patrimônio e com a mesma rentabilidade que ele teve histórica. E aí, com 60 ele para. Quanto dinheiro ele teria? 11,9 milhões de dólares. Contra 135 bilhões. Então veja que é 0,00 alguma coisa que ele teria. Por quê? O tempo é muito importante. Isso tem uma frase genial aqui do Morgan Housel. Eu tenho uma palestra que eu peguei 2 frases dele. A primeira é essa, razoável maior do que racional. E a outra é, não pare a composição. Ou seja, não pare o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Porque a gente fala que investimento não tem fórmula mágica. Eu discordo disso. Tem uma fórmula mágica, só que ela só faz mágica no longo prazo, que é a fórmula de juros compostos. Sim. Ficaram mudos. Podem comentar sobre isso.
Não, foi o que eu falei. Na pesquisa que eu fiz, eu cheguei a 338 casos de pessoas normais e de todos tem professora, tem adestrador de cão, né? E o problema é que todos muito velhos. Eu quero achar casos mais da década de 60 e 70 que ainda seriam pessoas idosas, mas começou depois das 2 guerras e tudo mais, para ilustrar, porque realmente o que é difícil hoje, principalmente para nós brasileiros, é entender que é possível. Porque a gente não tem nenhuma história no Brasil idônea de pessoas... Agora tem o Barsi e o Luiz Alves, mas fazendo coisas muito difíceis, que a gente ainda não tem estômago para conseguir fazer isso, mas que é extremamente possível. Pensa o seguinte, o Buffett começou lá atrás e não pegou um mercado que em 150 anos o S&P pagou em média 7%. 7,3% para ser mais exato. Só que nos últimos 20 anos pagou 12%. Nos últimos 10 pagou quase 14%. Então... quem começou agora já está largando na frente porque está tendo uma rentabilidade muito maior no começo, que é essencial. Porque depois o tempo vai fazer a força do resto. Você não precisa ter rentabilidades astronômicas. Se você só tiver a rentabilidade do mercado, que é o que eu fiquei conversando com o Felipe no final de semana sobre isso, o mercado, abraça o mercado. As pessoas falam, eu quero bater no S&P. O S&P não é um índice que foi feito para ser batido. Você tem lá as 500 maiores empresas da maior potência do mundo, você não vai ganhar delas, você não precisa se forçar. Vai com elas. E só de você ir com elas, muito rápido você vai ver o resultado, porque usando uma regra que o americano gosta muito, que é a regra do 72, pela rentabilidade do S&P, a cada 7 anos seu patrimônio dobra. Tá ruim dobrar um patrimônio a cada 7 anos? Não tá ruim. Ainda mais para quem vai viver cada vez mais, né? Exato. Como é o nosso caso. E isso vai cada vez diminuindo. Demora 7 para dobrar a primeira vez, depois demora 6. Chega uma hora que... Vê o Buffett, fez 50 bi nos últimos 20 anos. Não foi uma coisa assim? Os 50 bi nos últimos 4. 4 anos. Não, e lembrando que nos últimos 20 anos ele teve uma performance praticamente igual ao do S&P 500. Exato. Sim. Então não foi com uma performance acima da média, foi com uma performance praticamente igual ao de mercado. Ele poderia ter comprado o O S&P. S&P 500. Sem falar também, você fez aquela apresentação no VRCamp, que uma carteira composta por diferentes índices rebalanceando ao longo do tempo gera um alfa a ponto de superar os índices. Né? Exato. Isso sem precisar prever o que vai acontecer no mercado, sem precisar fazendo conta de valuation das empresas específica, de ficar olhando o balanço, podendo trabalhar e com menos tempo dedicado ao mercado você consegue acompanhar. E, novamente, citando aquilo que a gente já lembrou no começo do podcast, sendo investidor médio por um tempo muito acima da média, você fica rico. Esse é um ponto fundamental. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar do livro, gente? Que, a gente falou aqui, mas eu não queria deixar passar, a gente não comentou, é muito importante. Eu acho que tem que complementar, como a Giovana falou, além da psicologia financeira, o nosso grande problema é o ego. Porque é o ego que sabota a gente no processo de riqueza, porque a gente vai querer mostrar para o outro que a gente já tem um poder maior, e daí agora com a rede social... A rede social, você não precisa nem olhar seu portfólio, só olha a rede social, você fica intoxicado, porque você fala, cara, eu preciso ter uma bolsa para mostrar, preciso ter um sapato, preciso ter uma viagem, preciso ter um relógio, e de repente não precisa. Eu tinha esses sonhos quando eu era mais jovem, né? Convivia com gente que tinha barco, helicóptero, meu chefe tinha 2 aviões, ele não tinha um, ele tinha 2 aviões. Né? Você não é um chefe tão rico assim. E você vê essas coisas e você fala assim, não, eu quero ter isso, quero ter aquilo, e você vai amadurecendo, e hoje eu tenho o que eu mais queria e não dava valor, que é o tempo. Tempo para estar com os meus filhos, tempo para estar com a minha esposa, para a gente poder planejar as coisas, para viver. Porque também tem uma coisa, e que eu vivi isso na pele com a convivência de 25 anos de mercado. Não tem nada mais triste do que uma pessoa que só tem dinheiro. Uhum. E tem muitos no mundo que só tem dinheiro. Então, assim, é uma vida triste, vazia, que só tem dinheiro, só tem bem material, você não tem essência e não vale a pena. O problema todo é que o nosso ego fala mais alto e a gente quer coisas que talvez não sejam necessárias. E quando tem, nada muda, né? Nada muda. Você vai pro próximo ponto. Vocês querem acrescentar alguma coisa, gente? Só isso? Acho que da minha parte tá tranquilo. Bom, então, só fechando aqui com um ensinamento do Morgan House que eu acho muito interessante, ele fala justamente que dinheiro é importante, não tem como negar, em nenhum momento a gente falou o contrário aqui, porque o dinheiro resolve muita coisa e até para aquilo que não resolve, pelo menos compra um melhor remédio, dá flexibilidade, graças a ter dinheiro você pode ser dono do seu próprio tempo, pode se aposentar em melhores condições, pode dar uma melhor educação para os seus filhos, melhor saúde para sua família, um lazer de mais qualidade. Agora, dinheiro é muito importante, sobretudo enquanto você não tem.
À medida que você tem mais dinheiro, ele fica cada vez menos importante. Né? São os retornos marginais decrescentes, qualquer coisa que a gente tem na vida. Quanto mais você tem, menor a importância daquilo. E tem coisas que o dinheiro não compra no final. Né? O tempo que você já deixou passar, ele não vai trazer de volta. E essa é uma reflexão muito interessante. Quem é mais rico hoje? Warren Buffett, com 93 anos, ou nós e você que está em casa, com 18 anos assistindo isso aqui? Você acha que o Warren Buffett não daria 135 bilhões para trocar o tempo de vida que ele tem pelo seu? Não sei se ele é um cara muito sábio, mas pega outros bilionários aí que falam, não, eu quero viver para sempre, não sei o quê. Mas pelo menos uns 130 bilhões ele trocaria, né? Deixaria 134, deixa umzinho com ele. Margem de segurança, deixa umzinho com ele e troca o restante. Então, muita gente que está assistindo isso aqui, sobretudo os mais jovens, tem aquilo que é mais valioso que existe, que é o tempo para colocar o pouco dinheiro que você tem hoje para começar a trabalhar para você e colher lá na frente. E aí, fica novamente a recomendação do Psicologia Financeira, que é um livraço. E agradeço a todos pela presença. Com certeza o podcast ficou muito bom e com vários pontos que sozinho eu não poderia citar. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, Vendam Peixe, links, redes sociais, fiquem à vontade. Bom, eu falei do profissional que ajuda vocês a cuidarem melhor do patrimônio, não poderia deixar de fazer esse gancho. Para pessoas que procuram profissionais que vão ajudar vocês a cuidarem melhor dos seus investimentos, alcançarem seus objetivos de vida, ter ferramentas para blindar o patrimônio, até muitas vezes conseguir reduzir os impostos, tudo de maneira legal. Importante sempre lembrar disso. Né? Pode entrar em contato com a gente. Tem o link aqui embaixo. Pode seguir a Portfel, @Portfel Consultoria no Instagram. Para quem quiser me seguir, é @Felipe Spritzer. Bom, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia, foi muito gostoso. É muito bom quando a gente consegue fazer um podcast que a gente sente que a gente está agregando e também se divertindo, né? É mais leve. Vocês me encontram no Instagram, @GiovanaNaia, Naia com Y, e também dentro da Portfel. A gente atende ali os clientes da área de Wealth Planning com todo o suporte 360 graus. Então a gente olha para o aspecto sucessório, tributário, fiscal, societário, dando todo esse suporte para os nossos clientes. Contem conosco, é só ver no link da bio aqui, no link da descrição, que a gente te atende com o maior prazer. Isso aí. Bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui pela 4ª vez, né, do podcast com o casal, com a Giovana finalmente conhecendo ela pessoalmente, o Felipe a gente conversou no final de semana, e eu estou todos os dias no meu Instagram, @Fábio Fares com underline, eu achei o Fábio Fares e estou negociando com ele para recuperar, tem que tirar o underline, né, vamos ver se sai negócio. O Bruno nunca conseguiu. Não, eu achei, o cara aqui de São Paulo, ele é teimoso, mas eu vou dobrar ele. Eu procurei lá atrás, mas era um cara que tinha um perfil e acho que não usava. Talvez tenha morrido, sei lá. Não sei, né? Posso estar matando o cara aqui. Já aconteceu. Acidentalmente. Já aconteceu. E quem quiser me acompanhar, todo dia eu tô lá no Instagram, bem ativo sobre educação financeira, foco em investimentos no exterior, que é o curso que eu tenho em sociedade com o Bruno Perini, o Viver de Renda no Exterior, que vai para a turma 5. As inscrições vão abrir dia 15 de julho e de hoje até lá vocês vão ver bastante coisa sobre o curso e justamente muito do que a gente falou aqui. O tempo aliado a boas escolhas, ele é o melhor resultado que você vai ter. E investir no exterior é uma escolha muito fácil, porque você está investindo em moeda forte e num oceano, não no mercado mais revolto ainda, que vai te demandar um pouco mais de tempo. De novo, obrigado, casal, é sempre um prazer. Eu esqueci de citar, esse podcast hoje ele está realmente fazendo jus ao nome, Bolinho, os sócios. Os sócios, todos os sócios aqui na mesa. É verdade. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios com algum conteúdo legal para vocês. E vocês também podem me encontrar no @Maluperini lá no Instagram, com muita coisa legal também. Vocês me encontram no Instagram em Bruno_Perini. O sem underline eu não sei o que houve com esse cara. Lá atrás tentei negociar, inclusive estou aberto à negociação. Estou aberto à negociação. Me encontram no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, e aqui semanalmente no podcast Os Sócios. E eu gostaria de pedir a sua ajuda, inclusive, porque a gente fez recentemente o podcast do Pai Rico, Pai Pobre, fizemos agora da Psicologia Financeira, e eu quero uma série de livros de finanças que a gente possa discutir. Então, se você tem um livro de finanças que você gosta muito e quer ver o episódio sobre esse livro, deixa aqui o nome do livro nos comentários, porque aqueles livros mais pedidos provavelmente virarão tema de podcasts futuros. E é isso, pessoal. A quem nos assistiu, muito obrigado. Os nossos convidados, obrigado pela presença. Que voltem mais vezes. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.